Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês sobre o retorno do Clube do Remo às suas atividades no Bamparabaenão. Jogadores que já estão aí treinando sob o comando de Léo Condé, e a gente vai trazer para vocês um pouco, né, desse panorama, um pouco desse sentimento de retorno ao trabalho. O Remo que, claro, vai se preparar em um mês para o duelo contra o Corinthians no retorno do Campeonato Brasileiro, já que estamos vivendo a pausa para a Copa do Mundo. O Brasil aí que está, né, encaminhando uma classificação para a segunda fase da Copa, e a gente vai bater um papo com vocês aqui sobre isso neste conteúdo, e uma semana que vai começar com prováveis, né, mudanças no Bamparabaenão, tanto jogadores que devem estar deixando o Clube do Remo, como também das famosas contratações de reforços para a sequência de 2026, e a gente vai bater um papo com vocês sobre isso neste vídeo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1.500. Conte sempre com o like e com o apoio do Fenômeno Azul. Clica também no botão hypar para o conteúdo ficar no topo da plataforma e assim o YouTube seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, retornando aqui ao canal, né, tava praticamente há 3, 4 dias sem gravar com vocês, por 3 motivos, tá, pessoal? O primeiro motivo é por conta da Copa do Mundo aí, tirei realmente esses dias também para assistir os jogos, me diverti um pouco com essa Copa do Mundo, né, tem várias histórias legais acontecendo, a seleção de Cabo Verde aí que tô gravando, inclusive, após o confronto contra o Uruguai, uma seleção aí que tem encantado o mundo. O Vozinha, né, o goleiro aí que virou sensação. Curaçao, que ontem segurou o Equador. O Japão, que tá surpreendendo. E olha, eu já tô admitindo, tô com medo do Japão, gente. Tô com medo do Japão. O Brasil que se cuide com a Holanda, com o Japão, não vai ser fácil. Brasil se classificando para a segunda fase aí da Copa do Mundo. Enfim, algumas histórias legais, né? Pô, dispensa comentários Messi, Mbappé, alguns craques que estão aí no torneio. O Brasil que venceu o Haiti na última sexta. E quero agradecer a todo mundo que esteve lá no mercado de São Brás para a cobertura da gente, junto com a Prefeitura de Belém. Agradecer a Prefeitura de Belém que deu essa credibilidade aqui para o nosso trabalho, né? Fez esse convite para que a gente possa fazer a cobertura aí, mostrar um pouco desse sentimento também da torcida paraense, da torcida belenense, acompanhando os jogos da seleção brasileira, e em breve eu vou trazer mais novidades para vocês aqui sobre essa cobertura especial. E os outros motivos, né? Primeiro, o segundo motivo, na verdade, né? Por questões pessoais, minha vida tá muito corrida, gente, muito corrida, mas é uma correria pro bem, é uma correria para resolver algumas questões pessoais que, graças a Deus, né, são pro bem da minha família, então por isso que a gente está realmente um pouco mais corrido. E o terceiro motivo é realmente o Remo tava ali sem nenhum tipo de novidade, não ia ficar gravando conteúdo também aqui só para encher linguiça, né, só para vir aqui para repetir assuntos, tanto é que eu tô acompanhando aqui, né, alguns colegas, também a própria imprensa tradicional, e olha, tudo muito repetitivo nos últimos dias. Então realmente tirei esses dias aí para descansar, para mudar um pouco do foco, né? Mas retornando agora, até porque o Clube do Remo retornou ontem às suas atividades, aos treinamentos presenciais no Bamparabaenão. Aliás, antes da gente falar sobre esse retorno, já elogiar essa camisa de treino do Clube do Remo aí, né? Que camisa bonita do Remo aí. Eu vou ter que fazer mais uma dívida. Vou ter que fazer mais uma dívida, inclusive lá nas lojas parceiras do canal, no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosch Grão-Pará, que é uma camisa muito bonita, tem uns escudos ali, né, meio em degradê, meio escondido ali, como se fosse uma marca d'água, aquela listra ali, rosa, parece que tá o uniforme do Palermo, né, aquele time lá da Itália. Enfim, Palermo não, falei Palermo, é Parma, né, acho que é Parma o nome do time, na verdade, né, enfim.
uniformes bem bonitos aí que o Clube do Remo lançou para treinamentos, no seu elenco retornando às atividades, jogadores que voltaram desse período de férias, alguns já tinham retornado para iniciar a transição, iniciar também trabalho físico, como é o caso aí do Marcelo Rangel, né, que está se recuperando de lesão. Tem o próprio Talhari, o Tyson também, que já retornaram antes, e o elenco de jogadores chegando ali, se representando por Léo Condé. O Léo Condé, inclusive, deu uma entrevista para a Remo TV, falando que deu uma descansada, mas também não perdeu contato com os jogadores, com a comissão técnica, para fazer ali, né, obviamente, as ponderações para o retorno aos trabalhos, e vai utilizar, claro, esse período aí de um mês agora, né, de treinamentos até o jogo contra o Corinthians, para tentar mudar uma característica do Clube do Remo na Série A, que é ser um mandante melhor. Eu achei a melhor parte da entrevista do Léo Condé foi essa, na minha opinião, tá? É fazer com que o Remo seja um time mais propositivo, um time que fique, quem sabe, mais com a posse de bola, seja um time mais efetivo jogando em Belém do Pará. Porque, gente, se o Remo for um time efetivo jogando em Belém, o Remo tem tudo para se manter na primeira divisão. Nós precisamos, com os 18 pontos que já foram conquistados aí nesse primeiro turno, conquistar ali no segundo turno cerca de 27 pontos para a gente permanecer na lista do futebol brasileiro. Tá? Então, se o Remo for um bom mandante, ele tem tudo para permanecer. Se ele continuar também fazendo uma campanha interessante, jogando fora de casa, ele também vai ficar mais próximo desse objetivo. É claro que torcedor azulino, assim como eu também, nós estamos ansiosos. Primeiro para novas saídas aí do elenco, né, para a gente ver realmente esse elenco do Clube do Remo mais enxuto, e também as famosas contratações. Por enquanto, só especulações. O Remo não fala nada, o Remo não anuncia nada, mas como eu já tinha trazido para vocês nos conteúdos antes da gente, né, dar uma pausa aqui no canal, o Remo provavelmente já tem jogadores com os famosos pré-contratos assinados. Até porque o Remo vai poder trazer o jogador, anunciar o jogador, mas o jogador não vai poder ainda ser inscrito. Só que por segurança realmente de carreira, de contrato para alguns jogadores, já deve ter sim pré-contrato assinado. Então, acredito que tudo isso está, de uma certa forma, controlado aí pela diretoria, junto com a comissão técnica. Claro, saber quem é que vai chegar são outros 500, né? Para mim, jogador que chega agora, nesse momento da temporada, tem que ser jogador que chegue para resolver. Até foi falado nos últimos dias, né, que Zé Ivaldo e o Nicão estariam ali com contratações encaminhadas, mas particularmente eu não consegui confirmar nada em relação a esses jogadores. Muita gente falando também sobre o Mikael, né, que inclusive fez mais um gol hoje pela Série B, aí jogando pelo CRB, centroavante muito bom, artilheiro da Série B. Eu não sei se o outro time de Série A estaria ali também monitorando a situação do Mikael. Mas o que também com certeza vai, de uma certa forma, fazer com que essa concorrência de mercado fique maior é quando a janela de transferências internacional abrir. Então o Remo vai ter essa concorrência com atletas que estão se destacando no futebol brasileiro, quem sabe numa Série B também, de times de fora do Brasil. Então o Remo tem que estar muito atento a isso quando for fazer as suas contratações para reforçar esse elenco, né? A gente sabe que o Remo está, de uma certa forma, né, programando amistosos aqui para Belém e também lá para São Paulo, quando viajar. O próprio Condé falou sobre isso, sobre ambientação, questão climática, né? O Remo vai estar treinando aqui no verão amazônico escaldante e vai viajar para São Paulo em temperatura mais amena, mais ou menos parecida com o que ele vai encontrar no duelo contra o Corinthians. Muita gente reclamando sobre o Baenão, né, nesse retorno aí às atividades do Clube do Remo, que o Baenão estava nas imagens jogado, sem pintura, ainda sem aqueles cuidados. Bom, quem esperava algo diferente acabou esperando de maneira aí, né, decepcionante, porque eu avisei vocês que os reparos que iam ser feitos ali era para jogadores e o gramado. Infelizmente, ninguém do clube ainda, né, pintou, deu uma organizada aí no estádio do Baenão, que é algo que o torcedor, claro, não tolera, não aceita, né? Tanto de dinheiro que o Remo pega aí, não é possível que o Remo não consiga pagar uma equipe para pintar pelo menos as arquibancadas do Baenão. Quando nós estamos no inverno, a desculpa é o inverno. Agora passou o inverno, o verão chegou, pelo menos isso
o clube teria que organizar, né? Então realmente fica chato ali, a gente vê o tempo todo o torcedor reclamando dessa questão estrutural, dessa falta de zelo às vezes do clube com a sua estrutura, e o torcedor também segue aguardando as questões em relação ao CT, nenhuma novidade, por isso também que a gente não trouxe nada aí nos últimos dias, porque nada ainda foi, de uma certa forma, dado o pontapé pela Vale para começar as obras lá em Outeiro. Então, uma semana que vai começar agora de trabalhos, né? Os primeiros dias aí foram trabalhos mais físicos, mais testes, na verdade, né, físicos, jogadores, aquelas famosas corridas, e com o passar dos dias, os trabalhos com bola vão começar lá no Bamparabainã. Inclusive, a assessoria de comunicação do Remo lançou aí a programação, mas sem a presença da imprensa lá no Baianão, né? Vai ser um trabalho mais reservado, só depois que o Remo vai estar liberando para a imprensa ir ao Baianão, porque realmente nesse começo aí de trabalho, esse recomeço de trabalho, os jogadores e a comissão técnica terão um pouco mais, entre aspas, de privacidade para trabalhar, né? Outra coisa, né, gente? Esse período do ano é muito importante, porque vai ser um período do ano em que as equipes vão estar se ajustando. Não só em termos de elenco, como também em termos de preparação física e principalmente ajustes técnicos e táticos. Então o Remo vai ter esse tempo que não teve na pré-temporada, porque o Remo fez aquela pré-temporada lá no CT do Retrô, mas infelizmente com o elenco incompleto, né? O Remo passou 15 dias, se não me engano, lá em Pernambuco, mas com o elenco completamente, né, diferente do que a gente está vendo nesse momento aí. Poucas peças ali que estavam na pré-temporada estão nesse momento na intertemporada, sendo realmente aproveitados. E essa pré-temporada prejudicada, não só pela questão do calendário, mas pelo atraso do planejamento do Remo, obviamente que prejudicou o Remo nesse primeiro turno da Série A e combinou aí também com uma campanha decepcionante no Paraense e com a campanha vergonhosa também na Copa Norte, que o Remo nem deveria ter participado do jeito que tratou a competição. E claro, focar também na Copa do Brasil, que é o nosso grande objetivo, o segundo grande objetivo, chegar ao máximo longe possível na Copa do Brasil, num confronto que para muitos, inclusive para mim, é acessível para pensar numa classificação contra o Santos aí pela segunda competição que mais paga no futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil. Beleza? Então é isso, pessoal. Uma semana que está começando agora de trabalho, né? A gente está acompanhando tudo aqui para estar informando vocês. Qualquer novidade sobre o mercado da bola a gente vai trazer para vocês também durante a semana, né? E vamos seguir aguardando também como o Remo está lidando com as famosas saídas, né? Tem jogador aí que não retornou. Inclusive eu vi um comentário lá no Instagram do Remo, de torcedor dizendo: o Carlinhos voltou. Aí eu fui puxar o carrossel de fotos, era o Thalisson, que estava lá treinando, que estava lá fazendo seus testes físicos, né? E a galera achando que é o Carlinhos. O Thalisson ficou tanto tempo machucado que o pessoal achando que é o Carlinhos. Então alguns jogadores realmente não vão retornar, o clube está resolvendo essas questões aí com o seu departamento jurídico também, para que não tenha nenhum tipo de problema, obviamente, na justiça, beleza? Então é isso, pessoal, a gente acabou tendo uns dias aí de descanso, né? É bom também para nossa mente, é bom para a rotina, mas porque realmente foram um pouco desses motivos que eu já trouxe para vocês aqui, e eu fico muito feliz com as mensagens que a gente recebe da galera que sente falta dos conteúdos aqui do Chaves Remix. Aliás, eu preciso tirar um tempo para ir buscar os bonés do canal, que já estão prontos, já estão aqui em Belém. A galera da Estileira Boné já tá pronta, né, os bonés, e a gente vai buscar para conseguir aí, de uma certa forma, comercializar com quem apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Não esquece do like, não esquece também de hypar o conteúdo, de comentar os assuntos do vídeo, beleza? Que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto, valeu!